Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem e estejam estudando. Então, vamos à correção da primeira parte do nosso teste de sondagem. Questão 1. A questão 1 é de interpretação textual sobre um texto muito interessante. Eu espero que vocês tenham lido. O título do texto é A Foto. E, logicamente, o texto vai falar sobre toda uma situação, sobre uma família que queria tirar uma foto por causa do bisavô que estava, como o próprio texto diz, morre não morre, né? Ou seja, ele já estava velhinho e não devia estar bem de saúde, já que se fala assim dele, né? E, enfim, existe uma briga para saber quem é que iria tirar foto e, consequentemente, não iria aparecer nela. Até que depois desse conflito, o próprio bisavô decide tirar a foto e em seguida ele vai dormir, né? Então, vamos lá. A família não conseguia chegar a um acordo sobre quem seria o fotógrafo, pois todos queriam sair no retrato. Esse fato revela que a. O desejo de expressar a união sincera entre todos os membros da família em um momento especial? Não, porque na verdade essa disputa ela não acontecia por causa da união da família, e sim porque um se julgava menos importante do que o outro, e aí essa pessoa menos importante é que devia tirar a foto, né? Menos importante entre aspas. Então, o genro, né? Ou seja, uma pessoa que não tinha uma relação sanguínea, né, com o senhor, ou em outro momento, uma pessoa que poderia não ser de fato da família, né, poderia ser um filho fora do casamento, enfim. Então vamos lá. B, que é a resposta, né? A demonstração de vaidade, ou seja, um se julgava mais importante do que o outro, então por isso devia aparecer na foto. E disputa entre os membros da família que não queriam ficar de fora. C, a vontade de renovar os laços de união? Não. D, a tristeza de todos diante da possibilidade de perda do bisavô, pessoa querida pela família inteira? Não. Porque, na verdade, aqui o texto aborda justamente uma situação que começava com o seguinte fato. A foto seria tirada. Então, se a gente não presta atenção no contexto, de início você pode pensar que as pessoas queriam participar da foto porque julgavam aquele avô muito importante, porque ele poderia falecer a qualquer momento, já que estava velhinho, né? E ficava. Existe a expressão morre, não morre, né? Só que, na verdade, quando a gente vai lendo o texto, a gente percebe que não é isso. Na verdade, é uma disputa de ego. Então, o sentimento, ele ficou em segundo plano. A disputa de ego é mais evidente do que o afeto por esse avô. Então, esse fato revela a demonstração de vaidade e disputa entre os membros da família que não queriam ficar de fora da foto, tá bom? Então vamos à questão 2. Entre as alternativas abaixo, assinale aquelas que confirmam que o texto A Foto pode ser classificado como uma crônica narrativa. Então vamos lá, vamos relembrar. A crônica vai retratar fatos do cotidiano, né? E a gente tem a palavra narrativa. A narração conta uma história, né? A narração é uma história. E uma história precisa de alguns elementos: personagens, um tempo, um lugar, certo? O enredo é a própria história, né? Então temos aí duas alternativas. A letra A é um texto breve? Sim, é um texto breve, cujo tema se apresenta logo no início. Então o assunto era a foto. Letra B, trata de um tema que expõe conflitos, característica essencial do gênero? Conflito não é uma característica essencial do gênero narrativa. C, existe ênfase no tratamento dado ao tempo e ao espaço. ênfase é importância, né? Então, se dá muita importância ao tempo e ao espaço? Não. D, as personagens são descritas com riqueza de detalhes físicos e psicológicos? Também não. Aqui a gente teria
a classe de palavras adjetivo, né? Adjetivo é a classe que caracteriza. Então, se eu digo menino bonito, inteligente, menino magro, então eu tô caracterizando esse menino, né? Então, a gente precisaria de muitos adjetivos para que tivéssemos aí um detalhamento físico e psicológico, né? Letra E. Fatos escolhidos no cotidiano se tornam temas desse gênero. Sim, porque a crônica, ela trabalha justamente com um fato cotidiano. E aqui, a gente tinha uma família reunida, né, que queria tirar uma foto. Ou seja, existe alguma coisa mais cotidiana do que isso? Não, é muito normal, né? E cada vez mais normal. Mas o texto traz uma questão interessante, que é justamente a briga por causa dessa foto, porque ninguém queria ficar de fora. Só que, enfim, hoje a gente já tem uma tecnologia, né, que é justamente a selfie, né? A gente usa, a gente tem uma câmera, e aí a câmera permite na câmera frontal, né, permite essa foto de maneira que não existam conflitos. Conflito justamente é que as pessoas estão tão conectadas e que não querem participar da foto, ou ficam dispersas, né? Ou às vezes até alguém tira foto enquanto as outras estão mexendo no telefone, né, gente? Acontece muito. Questão 3. Assinale a frase ou as frases que constituem um período simples. Então, aqui temos duas respostas. Então, vamos lá. Período simples e período composto. Período simples acontece quando temos um verbo, período composto quando temos dois ou mais. Só que existe um detalhe. Quando nós temos uma locução verbal, também é um período simples, ou seja, locução verbal. Temos um verbo auxiliar e um verbo principal. Eles estão juntos, mas possuem um significado só. Então, por exemplo, temos aí, os alunos estavam ansiosos para conhecer o final da crônica. Temos dois verbos, certo? Estavam e conhecer. Então, nós temos um período composto. Agora, 2. Eles queriam saber o desfecho da história. Temos dois verbos, queriam e saber. Só que eles constituem uma locução verbal, certo? Eles queriam saber. Eu tenho o verbo auxiliar queriam e eu tenho o verbo saber, que é o verbo principal. Quando a gente tem uma locução verbal, dois verbos com o valor de um só, a gente tem um período simples, tá? Tanto é que os verbos eles ficam juntinhos. Na 3, que final surpreendente. Aqui a gente nem tem verbo, né? E aí, gente, então a gente tem uma frase nominal. O que acontece para a gente ter uma frase nominal? A gente tem uma frase que não tem verbo. Frase verbal é uma frase que apresenta verbo. 4. Ele ia lendo páginas após página atenciosamente. Então aí, ó, ia e lendo. O ia é o meu verbo auxiliar, certo? E lendo é o meu verbo principal. Então, a gente também tem uma locução verbal. A gente tem uma locução verbal, então a gente tem um período simples. Ah, professora, quando é que eu vou saber quando eu tenho um verbo, qual que é o verbo principal e qual que é o verbo auxiliar? O verbo principal estará em uma das formas nominais. Lembram? Quais são as formas nominais? Gerúndio, quando eu digo estudando, marco gerúndio, uma ação que está acontecendo agora, né? Agora, quando eu digo estudar, também é uma forma nominal. A gente tem o infinitivo, que é como o verbo aparece no dicionário, né? Quando o professor pede para que vocês conjuguem o verbo, ele te dá o verbo na forma lá no infinitivo, né? Conjugue o verbo estudar, brincar e chorar. Eu tô te dando o verbo no infinitivo, tá? E o particípio é uma ação que foi concluída. Se eu digo menino estudado, né? Se eu digo assim, livro comprado. Eu estou comprando o livro ou eu ainda vou comprar o livro? Livro comprado, a ação foi finalizada, então eu particípio, tá? Então, beleza? Sim. Então, lá na 2, queriam saber. Cadê o meu verbo principal? Saber, por quê? Está no infinitivo. Ela ia lendo página após página atenciosamente. Cadê o meu verbo principal? Lendo, por quê? Porque está no gerúndio, certo? Muito bem. Questão 4, em bateram palmas no portão as crianças. Temos, e aí, gente, sujeito simples,
Sujeito composto, sujeito desinicial ou sujeito indeterminado. A gente tem um sujeito simples. O que é sujeito simples? Quando só tem um núcleo. Tem que prestar atenção na questão 4. Por quê? Se tivesse assim, bateram palmas no portão, se terminasse aí, o meu sujeito seria indeterminado. Bateram palmas. Quem bateu? Eu não sei. Então, sujeito indeterminado. Existe um sujeito, mas eu não sei quem é. Só que, olha só, bateram palmas no portão as crianças. Aqui o sujeito foi parar lá no final da oração. Quem que bateu palma, gente? Olha lá o sujeito no final. As crianças, o quê? Bateram palmas no portão. Então, o nosso sujeito é simples. Por quê? Porque eu só tenho um núcleo. Cadê o núcleo? Crianças. Agora, se fosse assim, as crianças e os adultos. Quantos núcleos? 2, crianças e adultos. Então, seria o sujeito, qual tipo de sujeito? Composto. Sujeito desinicial é quando o sujeito não está expresso, mas eu sei quem é, né? Então, por exemplo, se eu digo estudei muito, eu não coloquei lá eu só coloquei estudei. Mas se eu digo estudei, você sabe que eu tô falando de mim. Então, qual é o sujeito? A primeira pessoa do singular. Então, o sujeito é desinicial ou oculto, ok? Sujeito indeterminado é quando existe um sujeito, mas eu não consigo saber qual é. Então, se eu digo roubaram o carro, quem roubou? Não sei. Alguém roubou, né? Sim, tá bom? Mas eu não consigo identificar. Então, existe um sujeito indeterminado, tá bom? Agora, a última questão, porque a parte 2 vai ser corrigida pela professora Reni, tá bom? Então, questão 5. Em vive-se bem no interior, temos, e aí? Sujeito simples, já falei para vocês o que é. Sujeito desinicial também, já falei. Sujeito indeterminado também. Oração sem sujeito. Então, por exemplo, se eu digo, choveu muito. Choveu é um verbo que indica o quê? Fenômeno da natureza. Então, não tem sujeito, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Oração sem sujeito. Quando indica fenômeno da natureza. O verbo haver também, no sentido de existir. Se eu digo assim, havia muita gente ali. O verbo haver não está no sentido de existir? É a mesma coisa de dizer, existia muita gente ali. Se o verbo haver estiver empregado no sentido de existir, também não tem sujeito, tá? Só para uma revisão básica para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vive-se bem no interior. Quem vive? Eu não sei. A gente tem aqui um sujeito indeterminado. Então, olha só, gente. Como é que a gente sabe que aqui na questão 5 temos, então, um sujeito indeterminado? O sujeito da oração é indeterminado porque ele é formado por um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É um verbo que não pede complemento. Como assim? Se eu digo, eu comprei. Comprar é um verbo transitivo direto, porque ele pede um complemento. Quem compra, compra alguma coisa, certo? O verbo transitivo, ele pede um complemento. O verbo intransitivo não pede complemento. Então, eu posso dizer só, ele vive. Eu tenho um sujeito e eu tenho um verbo que não precisa de complemento, tá? Então, olha só, a gente tem aí um verbo que é intransitivo e que está conjugado na terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular? Ele e ela, né? Então, olha só, ele vive, ela vive. Então, é um verbo que está conjugado na terceira pessoa do singular, certo? E, em seguida, a gente tem aí esse pronome se, que atua como um índice de indeterminação do sujeito, né? A gente tem, então, um pronome que atua como um índice de indeterminação do sujeito. Então, a resposta só pode ser sujeito indeterminado. Existe um sujeito que não pode ser identificado, ok? Então, gente, é isso. Bons estudos. Na próxima semana, vocês farão um teste que valerá 2 pontos, ok? Fiquem calmos, tá? Estudem. Espero que vocês tenham ido bem no teste de sondagem. O vídeo vai estar disponível no horário de aula. E nós estaremos, eu e a professora Reni, como damos aula na sexta, estaremos disponíveis para que vocês mandem as dúvidas, tá?
Então, professora, eu prestei atenção, mas eu não entendi a questão 4. Tudo bem. Então, você coloca lá na plataforma. O que você não entendeu? Que nós, com certeza, ajudaremos vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, bons estudos e até o dia da nossa aula.